Um feliz sábado a todos os irmãos, aqueles que estão assistindo pela internet também, uma saudação especial, um abraço para que Deus também tenha você no coração dele nesta manhã. É um momento muito especial estarmos aqui na igreja do UNASP. Hoje, para mim, é diferente porque tenho a minha família comigo, minha esposa, minhas filhas, meu genro estão aqui também. E nem sempre a gente pode ter a alegria de ser acompanhado pela família. Isso é coisa rara para a gente que viaja bastante. E para a esposa também, Williane. Vocês podem ver que ela está com o pé enfaixado. Eu quero garantir para vocês que não é problema de violência doméstica. Porque lá em casa somos adeptos do programa Quebrando o Silêncio, do Ministério da Mulher. Mas foi um acidente de trabalho. Mas este sábado feliz, aqui no UNASP, é o sábado de jejum em toda a América do Sul. Jejum para quê? Jejum para preparar a igreja para o grande impacto esperança do dia 15 de maio. O pastor Martini já falou, o pastor Robson já falou, e eu fiquei anotando ali, enquanto eles falavam, o que a igreja do UNASP irá fazer. Mais de 1.000 sairão distribuir as revistas Dia de Esperança, 25 ônibus, 50 carros, Limeira, Corderópolis e mais uma cidade que eu me esqueci. Iracemápolis, é isso? Muito bem. Irmãos, isto que vai acontecer aqui, sem dúvida, acontecerá em muitas outras cidades e igrejas, para não dizer todas as igrejas da América do Sul, são 20.000 igrejas. Terão um culto diferente no próximo sábado, os irmãos sairão à rua e, de fato, a mensagem do sábado irá impactar. E completando este grande impacto, no dia 22 de maio, não outubro, 22 de maio, nós estaremos recebendo alguém em nossa casa para dar o livro Tempo de Esperança. Às vezes a gente fica pensando, será que vale a pena tudo isso? Eu estava viajando há poucas semanas para Buenos Aires e quando embarquei em Brasília, chegaram, depois que eu me assentei, o casal que deveria viajar ao meu lado. E, para minha surpresa e alegria, eles tinham 2 livros nas mãos. Muita gente carrega livro para ler durante a viagem. E esta senhora tinha 2, uma jovem senhora, estavam viajando de férias para Buenos Aires. Eles tinham 2 livros nas mãos. E, quando eu vi bem, os livros eram Sinais de Esperança e Tempo de Esperança. Eu fiquei pensando, mas que coisa, que coincidência agradável. E perguntei, onde é que vocês conseguiram os livros? E essa senhora disse, olha, um amigo do meu esposo costuma dar uma cesta de Natal para a gente todos os anos. Ele é amigo e cliente. E no ano de 2008, ele entregou a cesta com o livro Sinais de Esperança. E o ano passado ele entregou a cesta com o livro Tempo de Esperança. E eu estou lendo os 2 ao mesmo tempo. Foi uma emoção poder ver uma amostra daquilo que a igreja está fazendo, levando a mensagem de esperança através das revistas e dos livros. E nós, na próxima semana, estaremos fazendo de forma massiva essa atividade. Leroy Froome, no livro Movement of Destiny, ele escreveu que, quando se aproximava a data de 22 de outubro de 1844, quanto mais se aproximava esta data, mais os adventistas distribuíam publicações. Conta-se que 5 milhões de publicações foram distribuídas somente em maio de 1844. Parece que tem algo a ver com o mês de maio. Maio é um mês especial. Em maio de 1844, 5 milhões de revistas e publicações foram distribuídas pelos adventistas que aguardavam a volta de Jesus para aquele ano. Jesus não voltou,
e a igreja ainda está pregando esta mesma mensagem. Nós não sabemos quando, mas quanto mais o mundo envelhece, mais nos aproximamos da volta de Cristo. Mais difícil é viver neste mundo. E quanto mais nos aproximamos, mais publicações devemos distribuir. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Nós vamos estudar nesta manhã 2 textos da Bíblia que estão relacionados entre si, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Vamos primeiro para o Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. Antigo Testamento, capítulo 9. É um prazer para nós estarmos aqui. Eu estava comentando com o pastor João, parece que nós ocupamos um lugar aqui na igreja, e alguém pode perguntar por que esses visitantes estão aqui justamente no Dia das Mães, não é? Hoje é o Dia das Mães, amanhã é o Dia das Mães, e hoje é o dia que a igreja homenageia as mães. Mas também é o dia que, dentro do calendário da escola, foi reservado para terminar a semana da colportagem. O que é colportagem? Eu vejo alguns amigos aqui presentes que talvez não conhecem muito bem essa nomenclatura da igreja, e eu quero explicar para vocês o que é colportagem. Colportagem é uma atividade que a Igreja Adventista executa ao redor de todo o mundo, que é distribuição de livros religiosos, livros de orientação à família e livros de orientação sobre vida saudável, sobre alimentação, sobre saúde. E o colégio, o NASP, tem uma participação importante na colportagem, porque mais de 1.000 jovens relacionados aqui ao NASP colportam nas férias. Colportar significa sair e vender estes livros nas férias. Por que os jovens fazem isto? Eles fazem isso por 3 razões. Primeira, porque muitos dependem dessa atividade para custear os seus estudos aqui. Segundo, porque esta é uma atividade de contato com o público externo, e este contato desenvolve habilidades importantes na formação de qualquer profissional. Então, os colportores encontram na colportagem uma escola prática. E o terceiro objetivo, a igreja crê que a distribuição de publicações, seja doando, seja vendendo, é um poderoso meio de comunicação da fé. E por essas 3 razões existe a colportagem evangelística. Então, se você não sabia o que é colportagem evangelística, agora você ficou sabendo. Colportor evangelista é aquele que voluntariamente se dedica a essa atividade para alcançar um desses 3 objetivos, ou todos os 3 objetivos, melhor ainda. Mas vamos ver o texto que escolhemos para esta manhã. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. E o verso 2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse é um texto profético que fala de 2 elementos antagônicos, as trevas e a luz. E nesta manhã nós vamos estudar um pouco da relação entre as trevas e a luz, ou esses 2 elementos antagônicos. Todo sermão ele tem 3 objetivos também. O primeiro objetivo é ensinar, o segundo é inspirar, e o terceiro objetivo de um sermão é ser um motivo de transformação na vida de todos nós que ouvimos e que pregamos. Portanto, pode ser que haja algum ensinamento nesta manhã
que oriente a sua vida. Pode ser que haja algum aspecto do sermão dessa manhã que inspire a sua vida. E pode também haver algum elemento do sermão desta manhã que transforme a sua vida. Pondo esses 3 pontos, vamos ao conflito entre a luz e as trevas. Deus é a oposição das trevas. Deus é a luz. Ele começou a criação dizendo: haja luz. As trevas não combinam com Deus. Deus ilumina. E Ele ilumina através da revelação do seu caráter na palavra escrita. A Bíblia é a luz. É a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em segundo, Deus manifestou a luz por meio de uma pessoa, Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. E terceiro, Ele também se manifesta por meio do testemunho dos seus filhos, porque Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Deus se revela neste mundo por meio da Bíblia. A Bíblia ilumina. Jesus é a luz, e você e eu somos também desafiados a sermos luz. O texto que nós estudamos mostra que Deus não deixa o mundo em obscuridade ou em trevas por muito tempo. A história diz que havia uma região escura, mas nesta mesma região escura, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aqueles que viviam na sombra da morte, para eles resplandeceu a luz. Agora vamos caminhar pela Bíblia para o Novo Testamento. Abra em Mateus, capítulo 4. O Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 4, versículo 13. Versículo 13 em diante. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui se considera o começo do ministério de Cristo. Logo após a sua tentação no deserto, logo após ter enfrentado Satanás, durante 40 dias e noites de jejum, Jesus recebeu o aviso de que João Batista, o precursor, havia sido preso, e ele se refugiou outra vez na cidade de Nazaré, a sua cidade, a sua casa, o seu lar. E ali então, ouvindo que João havia sido preso, ele decidiu sair de Nazaré e começar a sua vida pública. Jesus passou 30 anos na vida privada e começou o seu ministério aos 30 anos de idade, passando a exercer uma influência no público em geral. Para que você exerça uma influência no público em geral, você precisa deixar a sua vida privada. Para que Jesus mudasse o mundo, ele tinha que dizer adeus ao seu mundo. Para que ele influenciasse as pessoas, ele teria que dar o último beijo de despedida em sua mãe. Ele teve que tomar a última refeição na cozinha da sua casa. O último passeio pelas ruas de Nazaré. Talvez ele tivesse subido as colinas de Nazaré e pensado no que ocorreria futuramente, quando ele subisse ao céu de uma das colinas da Palestina. Ele sabia, reconhecia o que deveria fazer. Ele deixou Nazaré e naquele dia
ele declarou a sua aceitação do desafio e do chamado. A expressão deixando Nazaré, que nós encontramos no versículo 13, dá a conotação clara de lugar de onde nós partimos e lugar de onde nós vamos, para onde nós vamos. O chamado sempre tem que ver com deixar e ir. Ele deixou Nazaré. Alguns comentaristas dizem que é possível que ele tenha deixado Nazaré também porque ele desejava se tornar independente da sua família, disse Albright em The Anchor Bible, comentário bíblico. A prisão de João Batista foi o sinal, dizem outros comentaristas, de que Jesus deveria aceitar um chamado, já que a bandeira da mensagem do arrependimento havia sido deposta por um pregador que não podia mais pregar. Na lógica de Deus, quando termina o ministério de um, deve começar o ministério de outro. Nunca deve ser interrompido o ministério da pregação neste mundo. The Interpreted Bible diz, talvez Jesus tenha deixado Nazaré porque tivesse encontrado oposição lá. Se foi assim, a providência de Deus operou através daquele aparente fracasso. A oposição, um fracasso. Mas ele saiu desta terra, onde aparentemente enfrentou o fracasso, para ter sucesso em outro lugar. Por que Jesus deixou Nazaré? Porque ele encontrou oposição? Porque ele precisava ser independente da família? Deixou para dar continuidade ao trabalho de um líder que não podia mais fazer a sua obra? Estas alternativas todas podem ser corretas. Mas a providência de Deus o tirou de Nazaré, de alguma maneira, para que ele cumprisse o que o profeta Isaías havia predito em 730 a.C., 700 anos antes. Ele deveria ir para um lugar de abundante trevas. Cafarnaum é mencionada aqui como parte do território de Zebulon e Naftali. Zebulon e Naftali representam a região norte da Palestina. Eram as duas últimas tribos, ou as tribos que se posicionavam no extremo norte, divisa com os povos gentios. Por isso é chamado de Galileia dos gentios, onde a influência estrangeira era muito presente naquela região. Onde as estradas comerciais cruzavam por esta região, portanto, os assírios, os egípcios passavam por ali, e por ali não havia mais uma nação identificada, senão uma miscigenação de pessoas. Por esta miscigenação, a cultura era muito variada, o povo era mais tolerante, eles estavam mais distantes da sede da religião judaica, Jerusalém, estavam longe dos fariseus e dos sacerdotes. Portanto, as vantagens e desvantagens haviam ali visíveis, as desvantagens, a escuridão moral, as vantagens, não havia preconceito a um pregador itinerante. Havia abertura para novas ideias, por ser uma cidade ou uma região desta maneira. A história que Mateus apresenta é exatamente o cumprimento de uma profecia. Jesus sendo chamado para iluminar o lugar mais escuro. É curioso que todos os chamados têm que ver com levar algo ou fazer algo desafiador. Nenhum chamado é fácil. Nenhum desafio é tranquilo. Deus nos apresenta a necessidade e satisfazer a necessidade da pregação do Evangelho é tremendamente desafiador. Quando Jesus saiu nesta atenção ao chamado, ali a profecia se cumpriu. A Síria, quando Isaías pregava, a Síria estava na iminência de invadir o território norte de Judá, de Israel, e ali estabelecer o seu domínio. Havia um quadro de extrema miséria na época de Isaías.
Nos dias de Isaías, os soldados da Síria haviam levado tremenda privação para aquela região. Nos tempos de Isaías, havia abundância de trevas. As mesmas regiões que uma vez viram tanta angústia, contemplariam uma revelação magnífica. A aplicação que nós fazemos para os dias de hoje é que não importa a intensidade das trevas no mundo de hoje, é necessário levar a luz. Não importa se na minha ou na sua vida estejamos vivendo momentos de muita escuridão, a luz está ao alcance. Se você vive um momento de escuridão, há uma luz, você pode recorrer a ela. O chamado que Cristo recebeu foi deixar para trás para acender a sua luz. É impossível acender a nossa luz se nós permanecermos no conforto de onde estamos. Você é chamado por Deus para levar a luz. O que é um chamado? Um pensamento diz que chamado é quando você descobre a urgência, uma tarefa urgente de transformação da sociedade. Isso é um chamado. Chamado não se escolhe, se descobre. Frederick Buechner disse que chamado é o lugar onde a profunda alegria se encontra com a profunda necessidade do mundo. Não se escolhe o chamado, é preciso deixar a vida falar com você e por você. Atender um chamado implica mais em ouvir do que escolher. Eu entendo que qualquer atividade que leva uma oportunidade de transformação é um chamado. Alguém pode dizer qual é a diferença de chamado e vocação? É necessária a vocação para o chamado? Ou depende da vocação o chamado? Não. Nem sempre. No céu, continuará havendo vocações por toda a eternidade, mas não haverá necessidade de chamado. É possível que você não tenha vocação, mas Deus não se limita a chamar os vocacionados. O chamado é a voz da necessidade, e na necessidade não se presta atenção na vocação, e sim naquele que se dispõe a ir e fazer. Chamar você é o método de Deus para interferir na escuridão do mundo de hoje. Deus não olha para a minha vocação. Talvez se Ele olhasse para a vocação, Ele não teria chamado aos pastores, aos professores que vocês conhecem. Nenhum dos verdadeiramente chamados se sentiu vocacionado. Há uma diferença entre chamado e vocação, e está clara no estudo de grandes personagens que fizeram a diferença no mundo. Dê uma pessoa a vocação de cantar, ou a vocação musical, mas não dê a ele um chamado. Provavelmente você terá um grande astro pop, um cantor talentoso, mas você não terá um Francis Belden, e também não terá uma Del Delker. Dê a alguém a vocação da oratória, mas não dê um chamado. Provavelmente você terá um entusiasmo de John Kennedy, ou a habilidade verbal de Winston Churchill, mas com segurança você não moverá vidas, como fazem grandes pregadores como Mark Finley, Alejandro Bullion ou Billy Graham. Dê a vocação da liderança a alguém, mas não dê um chamado. Por certo, você terá a firmeza ou a ousadia de Adolf Hitler, ou o comprometimento de Lenin, mas você não impactará o mundo, como fizeram líderes como Paulo, Moisés, Jesus. Você compreende a diferença de vocação e chamado? Vocação é o que torna você apto a realizar alguma coisa. Chamado é o porquê Deus quer que você faça esta coisa. O porquê é mais importante do que a aptidão para fazê-la.
Qual é o resultado de atender um chamado? Jesus atendeu ao chamado de Deus. Se ele permanecesse em Nazaré, nada teria acontecido. Quem sabe ele seria dono de uma próspera carpintaria na cidade. Quem sabe ele seria dono de uma rede de lojas de móveis. Quem sabe ele seria um grande homem conhecido na cidade, mas nunca ele teria sido o Salvador do mundo se ele não tivesse aceitado o chamado e deixado Nazaré. O chamado de Deus é algo sério. O que acontece quando alguém atende um chamado? Eu quero terminar contando 3 histórias breves para vocês, com auxílio aí do audiovisual. Durante as férias de verão, a gente costuma receber muitas cartas e notícias interessantes. E uma das cartas que eu recebi foi incomum porque não foi de um estudante, de um comportor, ou mesmo de um diretor de publicações, mas foi de uma irmã de uma igreja, lá na cidade de Manaus. Quero colocar a primeira história. Pode seguir adiante a primeira história. Esta irmã disse o seguinte: no ano de 2010, pedi que Deus me desse uma experiência espiritual diferente. Que eu pudesse contar aos meus amigos e familiares, mas não imaginava que esta experiência aconteceria tão rápido. A carta foi escrita por Lidiane Ferreira Costa, uma empresária na cidade de Manaus, membro da Igreja da Nova Galileia, distrito de Oswaldo Cruz, na capital do estado do Amazonas. Ela diz o seguinte: eu e meu esposo sempre recebemos em nossa casa comportores e estudantes que vêm de diferentes lugares do Brasil, e nós procuramos incentivar esses jovens comprando deles alguns livros. E não foi diferente quando a Dani chegou. A Dani era uma menina muito feliz, e ela contagiava com a sua alegria. E ela chegou à minha casa, eu a convidei para almoçar, e ela me apresentou alguns livros, eu comprei, fiz amizade com ela. Era uma menina especial, disse Lidiane. E quando eu me despedi dela, naquela última semana de janeiro, eu fiquei sentindo que deveria fazer algo mais pela Dani. E no sábado seguinte, quando encontrei com a Daniela na igreja, eu disse: Daniela, você aceita que eu lhe ajude? E Daniela brilhou os olhos e disse: claro que eu aceito. Daniela é uma menina proveniente de um lar muito pobre, muito humilde, que saiu de condições quase que sub-humanas no interior de Minas Gerais, para lutar e conseguir se matricular no Instituto Adventista do Nordeste do Brasil, IAN. E ela comportou no projeto Sonhando Alto e se matriculou no IAN com os recursos apenas para pagar a matrícula e o primeiro mês. E a vida para Daniela era uma vida muito dura, muito difícil. Desde os 13 anos de idade, Daniela aprendeu a trabalhar em minas de carvão, ajudando o pai, vendendo o extrato da terra, o carvão mineral, para poder conseguir alguns míseros trocados e ajudar a alimentar a sua família. Daniela foi trabalhar na casa de um pastor que disse para ela: olha, Daniela, você tem que sair de casa, você tem que deixar Nazaré e ir em busca do seu sonho. Eu conheço um plano. E o pastor telefonou para Belo Horizonte, a sede da Associação Mineira Central, e disse: eu tenho uma menina aqui que não sabe falar direito, que não come direito, desnutrida, frágil, pobre, não tem roupas, mas eu quero que vocês deem a ela uma chance. E Daniela seguiu para Belo Horizonte e começou as suas atividades. Por uma dessas graças maravilhosas de Deus e por sua luta, ela foi aprovada no vestibular de enfermagem do IAN, ingressou na faculdade de enfermagem do IAN sem qualquer perspectiva. E a comportagem para ela foi
esta porta de entrada e a porta de manutenção. E ela foi para Manaus nas férias de verão de 2009 e 2010. Janeiro de 2010, ela se encontrava na casa de Lidiane, uma empresária bem-sucedida. E quando a empresária disse, eu vou ajudar você, ela pensou, o que vai acontecer? A empresária disse o seguinte, eu vou sair a comportar com você. Que coisa rara, não? E a Lidiane escreve, dizendo assim, saímos no dia seguinte para o campo e ficamos até às 22 horas na rua oferecendo livros. E Lidiane, esta empresária adventista, diz assim, foi uma experiência única na minha vida. Eu nunca havia feito isso antes. Vendemos livros, levamos a mensagem de Deus a muitas pessoas especiais para mim. Aprendi a amar a Daniela, que nunca tinha visto na minha vida. Daniela era a resposta do pedido que eu havia feito a Deus. Acredito que foi o seu jeito meigo de menina que me conquistou, a mim e a minha família. Dani se tornou uma amiga que nunca mais me esquecerei. Passamos momentos juntas, que serão lembrados para sempre. Hoje sobram muitas saudades. Quando eu recebi essa carta, foi justamente na véspera de um culto de gratidão que nós tivemos lá no IAN, no mês de fevereiro. E eu li essa carta em público, e de repente a Daniela estava sentada e se manifestou. À saída tive a oportunidade de conversar com ela, e ela contou a sua história para mim, e disse que a Lidiane havia saído um dia, e o resultado do trabalho naquele dia tinha sido R$3.500, somado ao que ela havia conseguido, o suficiente para ela pagar o semestre no IAN. Mas ela disse, pastor, ainda falta algo, eu tenho todo atrasado com o IAN. Mas as redes de comunicação, funcionário, e alguém se dispôs a aniquilar todo o saldo anterior que Daniela tinha com o IAN. Hoje, Daniela está se preparando para comportar em julho, sem olhar para trás, apenas olhando para frente. Daniela teve que sair do interior de Minas Gerais. Perspectiva nenhuma. Hoje, um futuro diante de si. A segunda história que eu quero contar para vocês vem do Equador. Também recebi uma carta do presidente da União do Equador, o pastor Leonel Lozano, dizendo o seguinte: nunca imaginei tantas bênçãos, disse-me Ruth, enquanto contava o que Deus fez por ela nessas férias de verão 2009, 2010. Ruth Aniossa e Natália Rua são duas estudantes que comportaram na missão equatoriana do Norte com a firme convicção de que Deus pode tornar realidade os seus sonhos e obter os recursos necessários para custear os seus estudos. Ruth foi comportar na cidade de Quito, no Equador, na capital da cidade, junto com uma equipe de colombianas, ou jovens da Colômbia que vieram da Universidade Adventista de Medellín, na Colômbia. O diretor do campo desafiou Ruth a entrar numa companhia petrolífera chamada Petróleos del Equador, que corresponde à nossa Petrobras aqui, a maior empresa do país. A Petróleos del Equador é a mais importante empresa. O Equador é um país autossuficiente em petróleo. O preço da gasolina, do combustível, é um dos menores de todo o mundo no Equador. E esta menina, Ruth, ela dedicava durante o mês de dezembro, das 2 às 4 horas da manhã, orando, ela e as suas companheiras, para que Deus abrisse as portas desta empresa, a fim de que 2 delas pudessem entrar e trabalhar escritório por escritório, visitando cada um dos empregados da filial da Petroequador, da cidade de Quito. Depois de orarem durante um mês, chegou o mês de janeiro,
ela ainda estava pela metade do que necessitava para voltar à universidade. E ela se dirigiu à sede, o centro administrativo da Petroequador, e teve encontro com o capitão Saldanha, que é uma das autoridades desta empresa. E ele disse o seguinte: recebi suas cartas, avaliamos o que vocês querem fazer. Nós vamos permitir que vocês visitem cada escritório e ofereçam os livros para os empregados, mas vocês não podem passar de 5 minutos com cada pessoa. E enquanto vocês andarem de um escritório para o outro, fazendo as suas apresentações individuais a cada empregado, vocês terão sempre a presença de um segurança ao lado de vocês, que garanta que vocês não vão tomar mais do que 5 minutos de cada um. Vocês aceitam? As duas, saltando de alegria e sorrindo, disseram: sim, aceitamos, podemos começar já. Ele disse: sim, vocês poderão começar. Tiveram amplo sucesso naquele escritório central, mas ao terminar todas as salas de escritório daquela sede, elas ainda não haviam alcançado tudo o que necessitavam, foram muito bem ali. Então elas voltaram para o capitão Saldanha e disseram: capitão, já trabalhamos mais de uma semana aqui dentro, visitamos todos, mas nós sentimos que ainda há algo mais para a gente fazer. Nós temos ainda várias semanas para trabalhar e muita gente ainda não recebeu a nossa visita em outras sedes da Petroequador. O que nós podemos fazer? E o capitão sorriu e disse: preparem-se, na próxima terça-feira eu estarei na cidade de Esmeraldas, a 400 quilômetros de Quito. Eu estarei às 8 horas diante da porta de entrada da filial da Petroequador em Esmeraldas. Eu quero vê-las lá. Vocês vão para lá. Providenciaram para elas uma sala, um quarto, cama, geladeira, internet, telefone, alimentação. Vocês vão ficar aqui. E vocês começarão, dia 2 de fevereiro, a visitar porta a porta dos escritórios desta sede. E ali saíram. Depois de fazerem os escritórios, saíram para o campo atender os empregados que trabalhavam diretamente na extração do petróleo e do gás. Disse Ruth depois: eu nunca imaginei, Ruth dizendo, eu nunca imaginei como Deus me abençoaria. Entendi porque Deus nos enviou para lá. Há pessoas lá que vivem enfermas, morrem de câncer por causa dos gases tóxicos. Um deles me disse: senhorita, a única coisa que eu faço aqui, além de trabalhar, é esperar a morte. Já convivo com câncer por 6 anos. Vocês são como anjos enviados dos céus. Outro senhor disse: senhorita, eu não sei como vocês entraram aqui. Eu trabalho aqui 30 anos e nunca alguém visitou a gente aqui para falar qualquer coisa sobre saúde e prevenção de enfermidades. As pessoas, disse Ruth, lá dentro estão morrendo e nós damos a eles uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. Nós podemos ser a luz no meio das trevas. Ruth e Natália dão graças a Deus, e eu compreendo que elas devem, pelo relatório que enviaram, elas são as 2 jovens que mais livros distribuíram nas férias de verão passado. Ruth e Natália, do Equador, entregaram o equivalente a R$60 mil em livros, de porta em porta nos escritórios da Petroequador nesse verão. O terceiro e último testemunho que eu quero contar para vocês vem do Chile. Pode passar para o próximo slide. Michel. Na véspera do Natal de 2009, Michel, pode mostrar a foto, a próxima foto. Michel estava andando pelas ruas de La Serena. A próxima foto, por favor. Isso. Estava andando pelas ruas de La Serena, um balneário, uma cidade importante da região norte do Chile. Quando, de repente, alguém toca o seu ombro e disse: moço, moço, você se lembra de mim? E Michel viu uma senhora que carregava um livro, Tempo de Esperança,
e dentro do livro muitas folhas soltas, como se o livro fosse uma agenda. E ao ver esta mulher com o livro, ele disse: olha, eu não me lembro bem da senhora. Por quê? Porque você me visitou, disse a senhora, há 15 dias, e você me deu esse livro. E nós começamos a estudar esse livro em família, e nós somos membros de uma igreja evangélica, e nos chamou a atenção o tema do sábado, e nós levamos esse tema para estudo na nossa igreja, e hoje somos 50 pessoas nessa igreja estudando este livro. Você não poderia arrumar um livro para cada um deles? Michel sorriu emocionado e disse: sim, eu vou lá e vou levar alguém comigo e vamos levar os 50 livros. Uma igreja inteira estudando o livro Tempo de Esperança. Essa história vem do Chile não por acaso. No Chile, neste verão, cerca de 100 mil livros Tempo de Esperança foram distribuídos por estudantes que comportaram ali. Um programa foi feito, arranjos foram feitos, para que cada estudante deixasse com todos os clientes visitados, fossem ou não compradores de livros, cada um deles recebeu um livro. Portanto, 100 mil pessoas foram visitadas por 327 estudantes nessas férias, e todos os 100 mil receberam o livro Tempo de Esperança. Voltando ao texto que nós lemos, para concluir, Deus tem um chamado para você. Para que você aceite o chamado, você precisa compreender que é preciso deixar alguma coisa para trás. Você precisa se libertar de algo que o prenda. E geralmente pode ser algo até positivo. Segundo lugar, Deus não tem outra maneira de iluminar o mundo se não for por meio de um agente humano. A luz profetizada lá em Isaías, capítulo 9, versículo 2. Esta luz que ilumina aqueles que estão na sombra da morte, esta luz nada mais é do que a influência de um jovem, de uma jovem, de um moço, de uma moça que sai deste colégio. Não existe outra maneira que Deus pode usar você melhor nas férias do que portar livros e sair distribuindo. Em terceiro lugar, Deus quer que você ilumine, ainda que você não seja apto a fazê-lo. O chamado não depende da aptidão. Aptidão é resultado do dia a dia atendendo o chamado. Enquanto você atende o chamado, você aprende. E quando você aprende, você atua melhor. Não há como aprender sem atender o chamado. E nesta manhã eu gostaria de fazer um chamado especial, um apelo especial para 3 grupos de pessoas. Eu gostaria de chamar aqui, em primeiro lugar, os líderes das equipes de estudantes que sairão nas próximas férias. Os jovens estudantes, não os diretores de comportagem. Eu quero ver se estão aqui os líderes das equipes. Se estão, quero ver as mãos deles. Onde eles estão? Fique em pé, você que é líder, não tenha medo. Você é destemido e determinado. Eu quero que você venha aqui, eu vou descer. Quero que você venha aqui. Venha aqui à frente. Eu vou convidar o pastor Ellington. E ele vai entoar uma música, um hino, uma canção, que fala da extrema necessidade do mundo de pessoas que iluminem, que façam a diferença, pessoas que alimentem os famintos. Podem ficar aqui, eu quero que vocês fiquem de frente para o público. Eu quero que a igreja veja vocês. Esses são jovens que foram escolhidos para liderar os estudantes do UNASP Campus Engenheiro Coelho.
E eu gostaria de fazer um chamado, enquanto o pastor Ellington cantar, a música pode tocar, eu gostaria de convidar aos que vão sair com alguns deles aqui, que já disseram para eles assim: nós queremos fazer parte do seu grupo. O seu grupo que vai iluminar alguma região, não importa a região. A região não é a mais importante. O importante é você ir para algum lugar e fazer a diferença. O torrão de terra seca já cansou de esperar pela chuva que não veio, que não caiu. Se você vai fazer parte desse exército, fique em pé. Você, estudante, que será um desses soldados de Deus. Quem irá ceifar um campo que ainda nem florou? Quem se lembrará que um dia já choveu? Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito de luz, enche toda a terra do teu amor, do teu poder. Vejo o mundo se acabando, pois o tempo já se foi. Já chegou o fim e ainda estou aqui. Quanto falta pra cumprir-se a promessa do Senhor? Quanto tempo esperaremos pela chuva do poder? Aqueles que querem receber a chuva do poder de Deus, venham à frente dos estudantes. Nós vamos orar por vocês. Venham, deem um passo à frente. Pode vir aqui pelo corredor. Quem irá ceifar se a terra já secou? Manda, Pai, a chuva do Espírito. Eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque somos pequenos, mas decisivos instrumentos para levar a luz no meio das trevas, a água viva a corações ressequidos. Estes jovens têm muitos anelos, muitos desafios e muitas necessidades. Tu conheces a vida de cada um como a palma de tuas próprias mãos. E nestas palmas das tuas mãos está marcado o preço que pagaste por todos nós. Amém. E por este preço pago na cruz do Calvário, nós temos a ousadia de clamar nesta manhã
que Tu uses a esses moços e moças poderosamente para comunicar a paz, para comunicar a salvação, para comunicar uma nova vida. E que olhando para as palmas das Tuas mãos, Senhor, Tu também se lembre das necessidades deles, porque a promessa bíblica é certa que ainda que uma mãe esqueça do filho do seu ventre, Tu jamais se esquecerá de cada um deles. Amém, meu Pai. Confiamos esses filhos em Tuas mãos. Usa-os, Senhor, para a Tua glória e pregação do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém.